Já imaginou, depois de eleito, comemorar a vitória e depois saber que perdeu o cargo a vereador? É o que possivelmente deve acontecer em 14 municípios maranhenses, como, por exemplo, em Alto Alegre do Pindaré, Bom Lugar, Codó, Nova Olinda do Maranhão, Santo Amaro e entre outras cidades. É que, segundo a Constituição Federal, o número de vereadores deve ser proporcional à população do município, ou seja, quanto maior o número de habitantes, maior o número de vereadores e vice-versa. A ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre a redução da população e, consequentemente, a redução também no número de vagas, né, para vereadores de algumas cidades aqui no Maranhão e em todo o Brasil. Primeiramente, a gente tem que entender que o número de vagas de vereadores está relacionado diretamente com o número de habitantes de uma cidade. Ou seja, a Constituição ela fixou que até 15 mil habitantes, cidades com até 15 mil habitantes, elas podem ter até 9 vereadores, e cidades com mais de 8 milhões, como é o caso de São Paulo, podem ter até 55 vereadores. A Constituição ela fixa esses números, né, essa variação, e nesse sentido há uma proporcionalidade entre o número de habitantes e o número de vagas para vereadores. Entretanto, nós sabemos que a população ela não é fixa, ela pode variar de tempos em tempos, então ela pode reduzir ou pode aumentar. Se a população aumenta, né, ela pode ter aí um aumento também no número de vagas de vereadores. Entretanto, também se ela diminui, ela pode também perder também vagas, como foi o caso de 14 cidades aqui no Maranhão. Provavelmente no Maranhão, 28 candidatos eleitos podem não assumir os cargos de vereadores. Isso porque, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o último censo em 2022 aponta que alguns municípios maranhenses registraram a diminuição da população. No município de Codó, por exemplo, o último censo teve uma redução populacional de 118 mil para 114 mil habitantes. Caso o Tribunal Regional Eleitoral confirme a redução, os 2 vereadores eleitos, como Rodrigo Figueiredo e Raimundo Carlos, podem perder as vagas. A compensação ou indenização pela perda do cargo vai depender se houver uma previsão legal local, um estatuto que tenha previsibilidade disso. No entanto, é necessário que se esclareça que a lei não prevê indenização ou compensação por esta perda de cargo, a não ser que esse estatuto local tenha essa previsibilidade. Esta é a percepção que se tem deste processo de perda de cargo eletivo por redução de cadeiras naquela determinada localidade. No caso de perda de um cargo, o candidato prejudicado pode lançar mão de alguns artifícios. Se não, vejamos, ele pode ingressar, por exemplo, com um mandado de segurança junto ao TRE ou ao TSE, dependendo do caso. Ele pode ingressar ainda com um recurso eleitoral. Ele pode ainda pedir esclarecimentos junto ao TRE ou ao TSE. E pode ainda ingressar com uma ação por perda de cargo eletivo, questionando a decisão que o levou à perda de cargo. Quando se fala dos processos que vão definir esse número de cadeiras, o TSE ele vai definir isso com base no censo demográfico, que no Brasil é realizado em média a cada 10 anos. É este censo demográfico que vai definir a população de cada estado ou município, e a partir deste número populacional é que se define a quantidade de vagas para determinada localidade. Portanto, eu não vislumbro a possibilidade de se questionar
essa quantidade ou o processo como ele acontece, porque isso está ligado diretamente ao censo demográfico e que o TSE faz isso, ele pode definir um prazo específico para fazê-lo e para definir antes da eleição. Não me parece razoável questionar essa decisão estabelecida previamente baseada na população pelo órgão competente após a realização das eleições, que fez a redução ou ampliou a quantidade de vagas em determinada localidade, qual seja município ou até mesmo um estado.